Esse fato de nós conhecermos o Evangelho, à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho, faz com que a gente, na verdade, tenha que compartilhar desse Evangelho, compartilhar dessa realidade, daquilo que Jesus Cristo fez e realizou e continua a realizar pela humanidade, por nós, com outras pessoas que nós conhecemos ou com pessoas com quem a gente precisa começar a desenvolver relacionamento. Você chegou aqui, provavelmente, assim como eu, deve ter observado o lado de lá da rua, como está cheio de galera, viram? E quando eu passei, eu me lembrei de uma palavra de Jesus no Evangelho de Mateus capítulo 9, uma palavra que na verdade um tempo atrás, alguns anos atrás, o meu amigo Marcelo Alberto trouxe para mim, porque alguns anos atrás, em frente da minha casa, na esquina, tinha um bar e sempre vivia cheio de galera ali, né? Hoje é um negócio de internet, uma igreja ali, mas antes era um bar e a galera ficava até tarde da noite ali, sempre fazendo zoeira, né? E tudo mais. Às vezes rolava até uns lances assim complicados, né? Como o cara transando com a menina na porta ali. E um dia o Marcelo Alberto, esse meu amigo, chegou tarde em casa, ele ia ficar hospedado lá, ia atrasado, chegava 1h30 da manhã mais ou menos, e quando ele desceu, ele olhou e tinha aquela galera toda, ele falou, nossa, que maior galera, né? Aí eu falei, pois é, rapaz, todo final de semana essa galera tá aí, sempre fazendo zoeira, né? Aí fazendo uma bagunça, aí eu criticando a galera, né? Falando. E o Marcelo olhou para eles, olhou para mim e falou, pois é, né, cara? São como ovelhas que não tem pastor, né? Toda essa galera aí pode ser gente como ovelha que não tem pastor. Gente que está precisando saber a respeito de Jesus, saber a respeito da realidade de que a vida deles não vai encontrar felicidade o tempo todo através das baladas que eles participam. Eu sei disso, vivi muita balada. E no fim de cada uma delas, o que havia e vinha para o meu coração era vazio. Mas aí o que a gente faz? A gente sai daqui e vai lá tentar falar de Jesus com eles no meio daquela balada que eles estão tendo? Não dá certo. Eles vão nos achar chatos, eles vão nos achar pessoas que têm uma mensagem que quer atrapalhar a alegria deles, a brincadeira deles, né, a curtição deles. Então a única maneira de realmente a gente conseguir ser efetivo em compartilhar o Evangelho, compartilhar daquilo que Jesus Cristo fez com pessoas, com galeras como essas, é através dos relacionamentos que nós já temos, com os amigos que nós temos, com as pessoas que vocês têm, os amigos que vocês têm. Nós precisamos ser spoiler, primeiramente por causa da nossa responsabilidade. Jesus impõe sobre nós essa responsabilidade. Conhecer o Evangelho, saber o final da história, saber o que vai acontecer na nossa vida, na vida da humanidade, na vida de cada pessoa que vive nesse planeta, faz com que a gente precise necessariamente se responsabilizar por essa mensagem diante de outras pessoas que ainda não saibam disso, ou que ainda não se renderam a isso. Mas nós também precisamos ser spoilers por obediência. É uma questão de coerência entre nós cantarmos o que nós cantamos aqui e nós vivermos o que nós cantamos aqui. É uma questão de coerência entre a gente dizer que nós acreditamos em Deus, ou acreditamos em Jesus, que Ele é Senhor, e fazemos aquilo que Ele manda a gente fazer. É muito incoerente da nossa parte, é muito coerente da parte da igreja de Jesus, falar que acredita nele, que confia nele, que Ele é Senhor da sua vida, das nossas vidas, cantar essas coisas, e depois a gente ir simplesmente tocar a nossa vida e viver a nossa vida, e não queremos estar envolvidos e comprometidos com aquilo que Ele disse que deveria ser prioridade na vida da gente. Veja, o que Jesus disse que deveria ser prioridade na vida da gente não é que todos nós temos que largar os nossos empregos ou o estudo e ser missionário em algum outro país. Algumas pessoas Jesus vai chamar para fazer isso, ok? Mas não é isso que Ele mandou todo mundo fazer, ok? Ser obediente a Jesus não significa que todos nós
precisamos ser pastores, como é o meu caso. Algumas pessoas Jesus vai chamar para isso, ok? Mas a ordem que Ele deu para todos nós não foi de sermos missionários em outro país, não foi de sermos pastor. A ordem que Ele deu para todos nós foi que nós devemos compartilhar o Evangelho. Nós somos seus discípulos, nós somos seus alunos, somos seus aprendizes, somos seus seguidores, nós os chamamos de Senhor. Então, se isso é assim, para isso ser realmente coerente na vida da gente, nós precisamos compartilhar o Evangelho com os nossos amigos, nós precisamos compartilhar o Evangelho com as pessoas com as quais a gente tem contato, com quem nós começamos a criar algum tipo de relacionamento. Mas nós também precisamos ser spoilers, e é disso que eu quero tratar hoje, por misericórdia. Spoilers por misericórdia. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 a 18, queria que você abrisse a sua Bíblia lá, ou ligasse, ou se você estiver sem, então você preste atenção na leitura, ok? E comece a trazer a sua Bíblia no seu celular, ou então na mão mesmo, ok? Para você ter aqui, e aprendendo a usá-la. João capítulo 3, versículos 16 a 18, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Veja, esse texto nos fala a respeito da ação de Deus em nosso favor por causa do seu grande amor para conosco. O seu amor o move a agir mediante a sua misericórdia para com a nossa vida. Deus olha para nós, olha para uma humanidade que está desconectada com Ele, uma criação que se desconectou dele, que Ele poderia simplesmente abrir mão dela e deixá-la para lá, mas Ele olha para essa criação com amor. Ele vê a nossa miséria, e aí Ele entra em ação em favor da nossa redenção. A última canção que nós cantamos aqui expressa bem isso, realmente, na letra de Isaías, capítulo 53. Jesus se fez um de nós, Ele se tornou miséria, na nossa miséria. Ele assumiu sobre Ele o nosso pecado. Ele tomou sobre si a ira do Pai, a ira justa de Deus, para que Ele pudesse então trazer redenção ao nosso coração, reconciliação para o nosso coração, para que Ele pudesse trazer o perdão de Deus a essa humanidade que se desconectou dele, e assim Ele pudesse trazer essa humanidade de volta. No verso 18 nós lemos: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Veja, esse versículo é um versículo muito importante, porque muitas vezes nós achamos, ou algumas pessoas acham, não sei se você acha isso assim, mas algumas pessoas acham que Deus é um Deus negativo, que se nós não aceitarmos o Evangelho, não aceitarmos a Jesus, como a gente fala, costuma dizer, então Ele vai mandar as pessoas que não aceitaram Jesus para o inferno. Mas isso não é verdade. Deus é um Deus misericordioso. Na verdade, a ação de Deus através de Jesus é uma expressão da sua misericórdia para nos livrar na realidade do inferno. Deus não vai precisar nos mandar para o inferno como castigo, porque esse castigo já foi dado. Essa já é a realidade que a humanidade vive. Aconteceu lá no jardim, em Gênesis capítulo 3. Deus disse para a humanidade: não comam do fruto, se vocês se desconectarem de mim, morrerão. E isso aconteceu. A Bíblia nos diz que todo ser humano nasce morto nos seus delitos e pecados. E se nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estamos separados de Deus. E se nós estamos separados de Deus, então nós já estamos no inferno. A concretização disso no fim é uma mera consequência. Então, na verdade, a interferência de Deus em Cristo Jesus na história das pessoas é para nos livrar da realidade do inferno. Essa vai ser a realidade que todo ser humano realmente vai enfrentar se nós não formos libertados dela. Não é que vamos enfrentar porque Deus vai se vingar da gente porque a gente não quis aceitar aquilo que Ele nos ofereceu. Essa já é a nossa realidade, essa já é a realidade da humanidade. A humanidade está morta nos seus delitos e pecados. É isso que as Escrituras dizem. As pessoas pensam que estão vivas, mas elas não estão.
É The Walking Dead, né? São um bando de zumbis. É isso que a humanidade é. Nós achamos que estamos vivos, mas não estamos. Nós somos semi-mortos. Nós já estamos semi-mortos. E se nós não sairmos dessa situação, nós vamos experimentar então uma realidade de uma morte que é eterna, na dimensão de uma existência que vai durar para sempre, separada de Deus, separada da presença de Deus, separado da misericórdia de Deus. O que nós muitas vezes não percebemos é que, conquanto estejamos mortos, conquanto essa seja uma realidade já presente na nossa vida, a misericórdia de Deus faz com que a sua presença, a sua providência continue sendo estendida sobre toda a criação, toda a humanidade. Então Jesus diz que Deus faz nascer o seu sol sobre justos e injustos, e Ele faz vir sua chuva sobre justos e injustos. E as pessoas muitas vezes não percebem isso. O apóstolo Paulo diz que Deus enche o nosso coração, mesmo dos pagãos, mesmo daqueles que não estão nem aí com Ele, mesmo daqueles que dizem que são ateus. Deus enche o nosso coração de alegria. Ele faz isso por causa da sua misericórdia. E nós muitas vezes não percebemos isso, a humanidade não percebe isso, não percebe que estão mortos, porque na verdade eles estão de alguma maneira usufruindo da realidade da presença de Deus, apesar da sua morte. Mas o inferno diz respeito a um lugar e a um tempo onde essa presença de Deus não vai ser mais usufruída, onde Deus não vai mais se deixar sentir por ninguém, onde Ele não vai mais estender às pessoas a percepção da sua presença, onde Ele não vai mais permitir que a sua providência alcance as pessoas. Isso é um inferno, uma vida eterna, de completa, total separação de Deus e de qualquer outra pessoa, de qualquer outro ser humano. Uma existência eterna de solidão, que nunca termina. Uma solidão que dói tanto, que Jesus compara a um fogo que consome a nossa carne, mas nós não morremos. Você já se queimou? Alguma vez numa chaleira, na leiteira, já sentiu aquela dor de uma queimadura isolada? Agora imagine você sentir essa dor de uma queimadura isolada em todo o seu corpo, por toda a eternidade. Essa vai ser o sentimento, a dor da solidão. É tão terrível essa solidão que Jesus compara a um verme que vai comendo você, e você vai sentir a dor de ser comido por aquele verme, sem você ser consumido. Jesus tenta usar figuras que são realmente assustadoras, terríveis para a gente, para que Ele possa nos mostrar e a gente possa compreender que a realidade de uma existência eterna, afastada, distante, longe de Deus, na morte eterna, nisso que a Bíblia chama de inferno, é terrível. E nós precisamos entender que esse é o destino de qualquer pessoa que não se depare com a misericórdia de Deus. Então nós precisamos ser spoilers do Evangelho por misericórdia. Quando nós olhamos uma galera como aquela que está ali do outro lado da rua, ou quando nós olhamos os nossos amigos que sentam conosco na faculdade, na universidade, no colégio, que frequentam a mesma academia que a gente, que moram no mesmo bairro que nós, no mesmo condomínio que nós moramos, você precisa entender que o destino dessas pessoas fora de Jesus é terrível. Terrível, não é brincadeira. E isso precisa encher o nosso coração de misericórdia. Misericórdia dos nossos amigos. Uma vez eu estava voltando para casa de carro com o Wesley. O Wesley ele tem umas colocações assim, né, de evangelista dele, né, umas sacadas assim que é bem dele, né, de evangelista, né, de quem é evangelista. Ele diz assim: a gente precisa tomar cuidado para não gostar tanto da nossa amizade, que a gente não esteja disposto a perder nossos amigos por proclamarmos o Evangelho para eles. Eu queria que você pensasse um pouco nisso. Às vezes nós ficamos tão amigos das pessoas e nós gostamos tanto da nossa amizade com elas, que a nossa amizade faz com que a gente permita que elas
prossigam caminhando para o inferno, porque nós não queremos compartilhar o Evangelho com elas, com medo de perdermos a amizade, com medo das pessoas dizerem: ei, esse cara ficou muito chato. Agora ele começou a falar desse negócio de Jesus comigo, de Bíblia, de igreja, não fala mais sobre Pokémon Go, então eu não quero mais amizade desse sujeito. E aí a gente não quer perder a amizade, mas a gente perde um amigo. Eu queria perguntar para você: no que é que você acredita? No que é que você acredita? No que é que nós acreditamos? Veja, você acredita que existe uma realidade de vida que transcenderá essa ordem presente? Queria que você respondesse aí para você. Você acredita numa realidade de vida que transcenderá essa ordem presente? Ou seja, que quando você morrer, ou quando uma pessoa morre, não acaba, não é o fim. A pessoa morreu e agora acabou, pronto. A vida dela é só aqui e agora. Você acredita que há uma realidade que transcende isso? Segundo, você acredita que essa realidade pode ser boa ou ruim? Porque tem pessoas que acreditam que a realidade transcende isso e todo mundo acha que vai para o céu. Não é? Porque Deus é bom. Já viram esse negócio em velório? Eu nunca fui em velório com uma pessoa que estava morta, alguém chegou e falou assim: pois é, fulano de tal foi para um lugar pior. Depois, velório. Todo mundo em velório, meu amigo, todo defunto vai para um lugar bom. Não? Todo defunto vai para um lugar bom. Eu nunca fui num velório e ouvi alguém dizer que um defunto foi para um lugar ruim. E eu faço alguns velórios, né, como pastor. Aí você vê a saia justa que às vezes a gente fica, né? Porque às vezes você vai fazer velório de gente que você nem sabe quem que é, não conhece o sujeito, né? E todo mundo espera que você fale que o cara está num lugar melhor. Mas, meu, a verdade é que se o sujeito morreu sem Jesus, bicho, ele está num lugar pior. Ele está num lugar pior. Né? Essa história de que, o sujeito morreu, mas estava sofrendo tanto aqui, né? Foi para um lugar melhor, descansou uma quimóia. Descansou se tivesse em Cristo Jesus. Se não tivesse, velho, não tem descanso nenhum. Está na podre, está na pior, era melhor continuar aqui sofrendo. Porque enquanto estava sofrendo aqui, tinha a chance de mudar o seu destino. Terceiro, você acredita que a definição disso, do lugar melhor ou do lugar pior, do lugar bom ou do lugar ruim, está em como respondemos ao que Jesus Cristo fez por nós aqui? Porque esse é um terceiro elemento. Algumas pessoas acreditam que existe um lugar bom e existe um lugar ruim. Algumas pessoas acreditam que a vida continua além daqui. Algumas pessoas acreditam que além daqui existe um lugar bom e um lugar ruim. E algumas pessoas acham que para você ir para um lugar bom, você precisa ser uma pessoa boa. Se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa religiosa, se você não faz mal para os outros, né? Se os seus pecados são só uma mentirinha aqui, né? Uma olhadinha no que não deve ali, entendeu? Aí está tudo certo, porque tem gente que faz coisas tão piores que a gente, né? Puxa, a gente nunca fez coisa tão ruim assim, nunca matamos ninguém, né? Nunca batemos na mãe, né? Mas, então a gente é gente boa, né? Então se morrer, certamente a gente tem um lugarzinho, Deus tem um lugarzinho lá no céu. Tem gente que acha que isso é assim. Tem gente que acha que isso é definido pela religião. Mas eu tenho a minha religião. Veja, isso não é definido pela religião. Não importa que você tenha assim, uma religião. Não importa nem mesmo que a sua religião seja o cristianismo. Okay? E nem que seja evangélico. Não é a religião que define isso. O que define isso é a nossa relação com aquilo que Deus fez por nós através de Cristo Jesus. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que essa eternidade, seja ela boa, seja ela ruim, está definida por aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Se a gente acredita nessas três coisas, então nós temos que ser spoilers do Evangelho. Nós precisamos contar o final da história. Nós precisamos dividir com os outros. Nós precisamos compartilhar com eles o último capítulo. A gente precisa dizer para as pessoas que nós sabemos como esse negócio vai acabar. E que nós sabemos como é que elas podem
estar do lado certo quando esse dia chegar. Precisamos então compartilhar com elas o Evangelho. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos que será bom ou mal, dependendo de como nós respondemos ao que Jesus Cristo fez por nós. Então nós não devemos nos calar. Você não pode se calar diante dos seus amigos. Você não pode se calar diante dos seus primos, dos seus tios, dos seus pais, dos seus irmãos. Na boa, você precisa compartilhar com eles. E como eu disse, a melhor maneira da gente fazer isso é nos nossos relacionamentos, é no nosso dia a dia, é à medida que a gente caminha com as pessoas, que a gente conversa com elas, que a gente vai se envolvendo com elas, que nós vamos nos tornando amigos delas, e não num ataque, né? Entre aspas, ao grupo inimigo, né? Ok, vamos sair todo mundo agora daqui, vamos passar para o lado de lá da rua e vamos compartilhar o Evangelho com eles. Beleza, a gente pode até fazer isso, ok? Não tem nenhum problema em fazer também, mas não é a melhor estratégia. Por causa disso que eu falei, fazer isso vai fazer com que aquela galera olhe para nós e fale, só porque você vem de igreja mesmo, olha, povo chato, vem aqui atrapalhar a gente, falar que o que a gente está fazendo é pecado e tudo mais, então eles já vão se fechar para nós. As melhores pessoas para compartilhar o Evangelho, então, com seus amigos, são vocês mesmos. As melhores pessoas para compartilhar o Evangelho com os seus parentes, com as pessoas com quem você se relaciona, são vocês mesmos. Nós precisamos encarar isso com seriedade. E aí nós precisamos entender e perceber que todas as coisas que acontecem na nossa vida, na nossa história, podem se transformar num bom contexto para que nós criemos pontes para contar essa história, para nós sermos spoilers. Essa semana, como foi dito pelo Yuri, saiu o Pokémon Go, aqui no Brasil. E nós tivemos aí no WhatsApp da galera, né, várias pessoas postando, falando, né, e tudo mais. E logo eu comecei a pensar, porque tudo que eu assisto, tudo que eu vejo, a minha cabeça é muito assim, eu fico pensando, onde é que eu encontro o Evangelho nisso? Como eu encontro o Evangelho nisso? É um exercício que eu faço já há anos, né? Quando eu ouço uma música, quando eu assisto um filme, eu já fico com a minha mente pensando, como é que eu encontro o Evangelho aí? Como eu entro com o Evangelho aí? Então eu quero encerrar a minha palavra essa noite mostrando isso para você. Como você pode ser um spoiler do Evangelho a partir do Pokémon Go? Como você pode ser um spoiler do Evangelho a partir do Pokémon Go? Como nós podemos relacionar o Pokémon Go e o Evangelho? É importante a gente aprender a fazer isso, não só com o Pokémon Go, mas com todas as coisas que nós vemos ao nosso redor, para que, como discípulos de Jesus, a gente não seja reativo, ok? Mas nós sejamos proativos, nós sejamos intencionais no compartilhar o Evangelho. Uma das coisas que eu observo muito, que eu vejo muito na igreja, né, de uma forma geral, quando eu falo da igreja, eu não estou falando necessariamente da nossa, mas de uma forma geral, eu vejo isso no Facebook, eu vejo isso conversando com pessoas, através da reação de pessoas, é que a igreja, ela tem sempre uma postura muito de reatividade ao mundo, tá? Ela está sempre reagindo, acontece um negócio, aí a igreja vem e critica aqui, ela reage aqui, tá? Então a sensação que a gente passa para as pessoas é que nós somos sempre chatos, que nós somos sempre pessoas que são contra tudo aquilo que está acontecendo, ok? Nós precisamos ser mais proativos. Nós precisamos ser mais intencionais. E como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso assim, olhando para as circunstâncias e pensando, como a gente pode se utilizar disso de uma maneira que nós consigamos entrar com o Evangelho nessa perspectiva. É óbvio que vai ter algumas coisas que isso não dá para fazer, ok? Quando a situação em si, ou a proposta em si, ela afeta diretamente o Evangelho, então não dá para a gente fazer isso. Mas algumas coisas
coisas, ou na maioria das coisas, dá para a gente fazer isso, para nós realizarmos isso, ok? Então como é que nós podemos fazer isso? Veja, assim como nós saímos à procura de pokémons, há um Deus que nos procura constantemente. O Pokémon Go traz essa ideia de que você vai andar por aí e você tem então esse aplicativo que vai fazer com que você perceba que em qualquer lugar que você está, na verdade existem Pokémons ali e você precisa agora começar a andar e a passar o seu dia sempre pensando na possibilidade de você encontrar algum Pokémon. Veja, as Escrituras nos dizem que há um Deus que nos procura contínua e constantemente. Como esse jogo diz que a gente tem que procurar pokémons. Um Deus que está sempre à nossa procura, que está sempre atrás de nós, que vive o tempo todo assim. Ele começa isso lá no jardim. O ser humano se rebela contra ele e Deus, diz o texto de Gênesis capítulo 3, vem ao encontro do ser humano no jardim. O ser humano havia pecado, havia desobedecido a Deus, havia se rebelado contra Deus. Mas o que Deus faz? Deus vai ao encontro do ser humano que havia se rebelado contra ele. Você acha que Deus não sabia que o homem tinha se rebelado contra ele? Ele sabia. Às vezes nós falamos que o nosso pecado faz com que Deus não venha mais ao nosso encontro, faz com que Deus não possa se relacionar conosco. Isso não é verdade. O nosso pecado faz com que a gente não possa se relacionar com Deus. Mas Deus está sempre vindo ao nosso encontro. Sempre vem ao nosso encontro. A palavra de Deus diz que Deus se nos deixa ver de longe e que nos atrai com seus laços de amor. Jesus vai a Samaria em busca de uma mulher que tinha uma vida completamente destruída, porque o Pai estava buscando e alcançando. Então Deus está continuamente à nossa procura. Se você está jogando Pokémon Go, se você está se relacionando com pessoas que estão jogando Pokémon Go, essa é uma boa ponte para o Evangelho. Ei, Iago, ei, Emerson, você sabia que assim como a gente está procurando Pokémons aqui, existe um Deus que está o tempo todo procurando a gente? Sabia disso? É isso, cara, o que você está falando? Nós somos verdadeiros Pokémons para Deus. Deus está o tempo todo atrás da gente, o tempo todo tentando nos capturar, o tempo todo tentando nos pegar. Veja, assim como nós precisamos de um aplicativo, nós precisamos de uma Pokébola, ok? Nós precisamos de uma Pokébola para apanhar um Pokémon, para capturar um Pokémon. Deus tem um aplicativo para nos capturar com a sua graça. O aplicativo de Deus chama-se cruz, ok? O sacrifício de Jesus. Aquilo que Jesus realizou através da sua vida perfeita, através da sua morte substitutiva, ou seja, morrendo no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, no lugar de pessoas que Ele queria alcançar e resgatar da morte para a vida, e através da sua ressurreição, vai trazer a nós a sua própria vida. É que Deus nos captura para Ele. Assim como você não pode pegar um Pokémon sem uma Pokébola, ok? Assim como você não vai conseguir jogar Pokémon Go sem um aplicativo funcionando no seu celular, Deus também não pode nos receber a não ser através do aplicativo dele, chamado redenção. Deus não vai te receber por causa da sua religião. Deus não vai te receber porque você é uma pessoa boa. Deus não vai receber os nossos amigos porque eles são gente legais, ok? Você pode ter um amigo muito legal, ele pode ser um cara muito joia, ele pode compartilhar com você o celular dele para você pegar alguns Pokémons, mas ele sem Jesus está perdido, ok? Aquele cara, aquela menina que você acha super joia, super legal, que estuda com você ou que estudou com você, sem Jesus, vai passar a eternidade dele no inferno. E isso vai acontecer comigo e com você também, se nós não formos capturados por Deus. Então nós precisamos entender essa perspectiva. Veja, se você está jogando Pokémon Go, ou se não estiver e for jogar, essa é uma outra ponte que você pode fazer com o Evangelho. Dizer para as pessoas: você sabe que assim como
nós precisamos de uma Pokébola ou de um aplicativo para a gente pegar esses Pokémons aqui. Deus tem um aplicativo para nos capturar para Ele, para nos pegar para Ele. Ele fez isso através da morte, da vida, morte e da ressurreição do seu Filho Jesus Cristo. Depois que a gente terminar o jogo aqui, eu poderia explicar isso um pouco melhor para você, se você quiser. Evangelho. O tempo todo, em tudo. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que nós fazemos com um Pokémon que nós capturamos? O que nós fazemos com um Pokémon depois que ele é capturado? Treina! Muito bem! Muito bem! O Pokémon, ele é treinado. Ok? Você captura um Pokémon e depois que esse Pokémon for capturado, você precisa treiná-lo. Ok? Para que então você possa usá-lo nas suas missões. No caso do Pokémon, a missão é a batalha ali entre os Pokémons, ou você contra um outro que tem um outro Pokémon. Essa é a missão. Mas para que essa batalha possa ser travada, você captura esse Pokémon e aí você precisa treinar esse Pokémon. Você precisa elevar os níveis de capacidade dele, o nível de velocidade, o nível de força, as peculiaridades que aquele Pokémon tem, né? Se ele é de água, se ele é de fogo, depende daquilo que é a sua qualidade, ou se ele é um lutador. Você vai precisar treiná-lo especificamente para que ele possa cumprir a missão dele. Então aqui nós temos uma outra realidade que a gente precisa compartilhar com as pessoas quando nós estamos jogando Pokémon GO e vamos compartilhar os evangelhos com elas. É dizer para elas que assim como quando a gente captura um Pokémon, nós precisamos treiná-lo. Quando Deus nos captura, quando Jesus Cristo nos captura, é isso que Ele faz com a gente também. O que Jesus faz conosco depois que o evangelho nos alcança? Opa, vamos para o céu. Agora eu não vou mais para o inferno. Jesus Cristo me alcançou. Não acabou aí. Esse é só o começo. Agora Ele vai nos colocar no ginásio. Às vezes Ele vai precisar nos levar para a enfermaria, né? Primeiro para dar uma tratada na gente, mas depois Ele vai nos colocar no ginásio para nos preparar, ok? Porque assim como um Pokémon ele tem que ser treinado para que ele possa cumprir com a sua missão, Jesus, depois que nos alcança com o Evangelho, começa a capacitar a nossa vida com o poder do seu Espírito, começa a treinar-nos com o conhecimento da sua palavra, para que então nós possamos entrar na missão. E a missão é compartilhar o Evangelho com outras pessoas, contar a história para outras pessoas, sermos espólios, contar para as pessoas aquilo que aconteceu conosco, através do que Cristo Jesus fez por nós, e o que Ele quer fazer acontecer na vida delas também. Então, talvez se Jesus estivesse hoje aqui, fisicamente, e talvez se nós, como seus discípulos, o ouvíssemos diante da grande comissão, como lá em Mateus 28, 16 a 20, Ele diz para os seus seguidores: vão e façam discípulos de todas as nações. Talvez hoje Ele estivesse dizendo para a gente: vão e sejam spoilers do Evangelho a todas as pessoas. Vão jogar Pokémon GO, mas não meramente pelo jogo, mas porque o jogo pode te dar a possibilidade de você compartilhar o Evangelho. Qualquer um de vocês aqui agora pode compartilhar o Evangelho através do Pokémon. A questão é: nós vamos fazer isso? Você vai fazer isso? O que é que vai te motivar a fazer isso? Sua consciência de responsabilidade, sua obediência, mas também a sua misericórdia, o seu olhar para os seus amigos com misericórdia, porque aquele cara que está jogando Pokémon GO, que está tão feliz por ter capturado um Pokémon novo, aquele seu amigo que compartilha isso com você com o maior entusiasmo,
Se ele for atropelado e morrer, ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno porque ele está no inferno. Porque essa é a condição de todo ser humano. Todos nós nascemos fadados a esse destino. Mas Deus, por sua eterna misericórdia, olha e estabelece um predestino diferente para alguns de nós. Aqueles que se rendem ao Evangelho. Aqueles que se rendem ao Evangelho não estão mais cativos de um destino eterno de ira de Deus, de separação de Deus, porque estão predestinados por Ele para viverem com Ele por toda a eternidade. Mas o nosso coração precisa se encher de misericórdia pelos nossos amigos, a fim de nós contarmos isso para eles. Porque como é dito em Romanos 10,14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se nada ouviram do Evangelho? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aqui não entra a questão se a gente concorda ou se a gente discorda disso, porque quem somos nós para concordar ou discordar de alguma coisa em relação a Deus? Aqui entra um único e simples fato, queridos e queridas. Deus determinou que a salvação acontece mediante a pregação do Evangelho. Pessoas, para serem salvas, precisam ouvir a pregação do Evangelho. Esse Evangelho que é tão simples de ser pregado, que dá para fazer através de uma brincadeira como o Pokémon Go, que dá para fazer através de conversar com alguém sobre algum filme da hora que tenha passado. Mas nós precisamos dos spoilers que contem a história, contem o filme, contem o final da história, porque é isso que vai mudar o destino das pessoas. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Quero te convidar a pedir isso para Deus. Pedir para Ele usar você como um spoiler do Evangelho na vida dos seus amigos. Peça para Ele tirar todo medo, toda vergonha do seu coração. Peça para Ele te dar criatividade, coragem. É simples. Pessoas que procuram pokémons, um Deus que nos procura. Pessoas que precisam de uma pokebola, de um aplicativo para capturar pokémons, um Deus que tem um aplicativo, a cruz de Cristo, sua vida, morte e ressurreição, para nos capturar de volta para Ele. Mas nada disso tem qualquer serventia se aqueles que sabem a história,
Mas aqueles que conhecem a história não derem a história. Senhor Jesus, nós suplicamos que o Seu Espírito venha com poder sobre nós. Que o Seu Espírito queime o nosso coração. Como Ele queimava o coração de Jeremias, o profeta que dizia que ele não conseguia ficar com a boca calada, porque a Tua palavra dentro dele era como um fogo que o consumia, e ele tinha que falar. Que isso seja assim na nossa vida. As pessoas com as quais a gente já se relaciona, nossos amigos, parentes, pessoas que nós amamos, mas que isso seja assim também na nossa vida, por obediência ao Senhor, nos movendo e nos levando a nos relacionarmos com outras pessoas, com novas pessoas. Que um jogo como esse do Pokémon GO possa ser uma estratégia através da qual a gente possa criar novas conexões, não meramente para jogar, mas para, através desse jogo, sermos instrumentos do Senhor para compartilharmos o Evangelho com essas pessoas também. Obrigado porque o Senhor mudou o nosso destino. O Senhor nos predestinou a sermos a imagem do Teu Filho, a salvação em Cristo Jesus. Tirou-nos do destino eterno de uma morte que nos separaria do Senhor para sempre. Nos capturou pela Sua graça mediante a cruz e nos trouxe de volta para Ti. E nós queremos agora, Senhor, treinados por Ti, ó Espírito Santo de Deus, alcançarmos outras pessoas com essa mensagem maravilhosa que é o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.